Caros amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, muitas vezes nós temos notícias aqui que não são boas, mas que precisam ser divulgadas para alertar as pessoas daquilo que se passa no Brasil e no mundo. Hoje, pelo contrário, nós temos duas boas notícias. Meu nome é Frederico Viotti e este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Há algum tempo atrás, a Gazeta do Povo, eu tenho aqui um recorte, publicou um artigo de Tony Perkins, 19 de agosto de 2019, trazendo uma notícia muito boa a respeito de consumidores que deixaram de comprar um produto que fazia apologia da ideologia de gênero. Diz a matéria: a Gillette tentou ser politicamente correta e se deu mal. Então vai contando aquilo que dizia um progressista a respeito dos boicotes que a Gillette estava sofrendo e outras empresas também sofreram. Entre aspas, seus boicotes estúpidos não vão fazer nem um arranhão em uma empresa como a Procter & Gamble. É uma das maiores empresas do mundo desse tipo de produto. Acontece que eles não fizeram apenas um arranhão. Então vai dizendo que a matéria aqui, que eles já perderam 8 bilhões de dólares em valor de mercado. E depois, vejam o que a Gillette tinha feito. E aqui explica qual era o comercial que as pessoas se insurgiram contra ele. No Dia dos Pais, a empresa finalmente foi longe demais. No Dia dos Pais. Lançando um anúncio sobre um pai ensinando a seu filho, entre aspas, que por acaso é uma garota biológica, como se barbear. Bom, aqui fica claro que não há outro motivo a não ser uma ideologia, a chamada ideologia de gênero, para querer impor aos brasileiros, goela abaixo, uma mudança de valores. Uma menina precisar se barbear? O articulista faz até uma ironia com a Gillette. Diz ele: a Gillette costumava ser o melhor que um homem pode obter. Agora, a empresa nem sequer reconhece o que um homem realmente é. Além disso, uma outra notícia surgiu neste mês, agora de setembro, também bastante interessante. Uma cervejaria brasileira de Minas Gerais fez uma campanha, no fundo uma campanha contra a ditadura LGBT. Nós vamos ver agora a notícia que saiu na internet a esse respeito. Aqui está a notícia que saiu na Veja São Paulo: cervejaria faz manifesto contra movimentos LGBT no Facebook. E ele diz o seguinte: a cervejaria Saint Arnulf é contra a militância LGBT e não teme perder clientes por isso. Ponto final. Isso é bastante interessante, que mostra a resolução que eles têm. Agradecemos imensamente a tantas manifestações de apoio, amizade e carinho que temos recebido. De fato é emocionante. Muito obrigado. Somos católicos. Não recuaremos diante das manifestações de ódio. Esse é um ponto importante. A esquerda quer acusar os católicos de terem ódio, quando fica claro que são eles a fonte do ódio. Então, diante das manifestações de ódio e incompreensão que alguns poucos aqui demonstraram. Duas empresas, duas atitudes opostas. Mas os dois lados, a notícia é boa para quem defende os princípios morais. No primeiro caso, a Gillette sofreu um grande boicote daqueles que, inconformados com a posição deles de apoiar a ideologia de gênero, deixaram de comprar os produtos que eles fabricam. De outro lado, uma empresa brasileira mineira que, por causa da fidelidade aos princípios católicos, aceitou até mesmo um eventual prejuízo. Veja, você que me ouve, que há algo por trás dessas atitudes. Não é o desejo de lucro. Mesmo entre comentaristas conservadores, é muito comum ouvir que essa empresa ou aquela empresa fez tal coisa porque está atrás de lucro. Pode ser que, em muitos casos, onde apenas entre a questão econômica, o lucro fale mais alto. Mas quando entra uma questão moral, há muitas empresas que não estão se importando com o lucro. Do lado revolucionário, do lado anticatólico, há empresas dispostas a gastar dinheiro para defender uma posição ideológica. Assim como há empresas como essa cervejaria que, por causa de princípios católicos, enfrentou o politicamente correto, enfrentou a imprensa, porque a imprensa vai cair em cima deles.
Eles vão sofrer pressões de todas as formas, vão ser chamados de homofóbicos, vai cair sobre eles o ódio que a esquerda tanto diz que a direita tem. Eles são, por assim dizer, os pais do ódio político. Quando Marx trouxe a ideia do socialismo científico, ele defendeu abertamente a luta de classes, ele defendeu abertamente a ditadura do proletariado. Esse ódio é o motor que faz com que a esquerda socialista, comunista, possa desenvolver a sua atuação em cada um dos países. Agora, como num jogo de mágica, como num passe de mágica, a esquerda começa a dizer que a direita é que tem ódio. Basta ver, aliás, a esse respeito as manifestações que houve no Brasil, que levaram à deposição, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, aquele ambiente de cordialidade que existia, aquela ordem, a Avenida Paulista com 2 milhões de pessoas e no final delas, no final da passeata, uma espécie de ordem, de calma, as crianças tirando fotos com os policiais. Não havia nada de ódio, ao contrário do que faz a esquerda. Nós gostaríamos aqui de parabenizar essas empresas que, diante da opinião pública, nas redes sociais, defendem os valores morais que estão na base do nosso país, da nossa civilização. Apesar de mais raras, essas notícias, elas também precisam ser divulgadas. Compartilhe entre seus amigos essas notícias, faça chegar ao maior número possível de pessoas, para que elas também tomem conhecimento. Deixe os seus comentários aqui no canal, inscreva-se se ainda não se inscreveu e não deixe de ativar o sininho. O sininho fica aqui embaixo, mais ou menos onde está o meu dedo, do lado do botão inscrição. Viva Cristo Rei e sua mãe Maria Santíssima.